Hoje comemoramos no Brasil o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, para chamar a atenção ao desrespeito à fé. A data foi criada em 2007, uma homenagem a Ialorixá Gildária dos Santos, a baiana Mãe Gilda, vítima de intolerância religiosa com agressões físicas e verbais. Liberdade religiosa significa a proteção da fé, seja ela qual for. O Brasil também tem normas jurídicas de punição à intolerância religiosa, que é considerada crime, com pena de multa e até prisão de 1 a 3 anos. Mesmo assim, os casos ainda são registrados em todo o país. Só no Rio de Janeiro, no ano passado, o Instituto de Segurança Pública do Estado registrou 1.355 crimes que podem estar relacionados à intolerância religiosa, cerca de 3 casos por dia. É importante registrar boletim de ocorrência. Alguns estados, como o Rio de Janeiro, contam com delegacias especializadas para o atendimento de vítimas de racismo, homofobia e intolerância religiosa. Para repercutir o assunto, a gente conversa agora com o sociólogo Guilherme Nogueira, que é integrante do Calundu, grupo de estudos sobre religiões afro-brasileiras. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Jornal da Justiça. Obrigado, boa tarde. Guilherme, para a gente começar, qual é a relação entre intolerância religiosa e racismo religioso? Existe alguma diferença? Sim, bom, primeiramente peço licença aos mais velhos para falar e à memória de Mãe Gilda, Bom, a intolerância religiosa é um termo mais comum, mais amplo e mais genérico também. No limite, se refere, quando a gente fala em intolerância religiosa, a ataques de quaisquer ordem à violência entre indivíduos por desacordo sobre questões de diferentes religiões, crenças, etc. Passa por uma ideia, pela ideia de não tolerar. E quem está em posição de tolerar ou não, é importante dizer, é sempre alguém que está em uma posição de poder, alguém que tem mais poder em uma relação de hierarquia social. O racismo religioso, por sua vez, advém justamente desse exercício de poder ser quase sempre direcionado contra as religiões afro-brasileiras, contra as religiões negras, as religiões identificadas com uma ideia de África, Ou seja, ainda que possa haver intolerância entre todas as religiões, o que se observa com maior frequência no Brasil é a violência contra religiões afro-brasileiras. Eu desconheço, por exemplo, ataques a templos budistas, ou é raro se escutar falar em demonização de outras religiões que não são religiões que não são cristãs, e são minoritárias em termos de seguidores e seguidoras no Brasil. Mas contra as religiões afro-brasileiras, contra o candomblé, a umbanda, a jurema, o tambor de Minas, o batuque do Rio Grande do Sul, etc., contra as macumbas e as encantarias brasileiras, há grande e histórica violência. E cabe a gente dizer, o componente racial, que é estrutural no Brasil, é inegável, posto que são religiões organizadas no Brasil a partir da violência do tráfico negreiro, da escravidão negra, e praticadas por pessoas negras ou vestidas com adereços que se remetem à negritude, como a roupa de baiana, por exemplo, Então são essas as religiões que são atacadas, seus templos é que são violentados, apedrejados, etc. E a isso, essa violência reiterada, que ademais de religiosa é racial, é o que, de uma maneira mais correta, a gente deve chamar de racismo religioso. Como a gente consegue combater a intolerância religiosa, o racismo religioso, que a gente notoriamente vê nos dados, que são contra as religiões de matrizes africanas? Bom, o combate ao racismo, de uma forma geral, ele é um dever do Estado. Então, é o Estado que deve garantir a liberdade religiosa, Então ele é o principal ator no combate à intolerância religiosa ou ao racismo religioso. A gente tem que lembrar que todo tipo de intolerância, de violência, é um desafio à convivência democrática, E que essa democracia não deve ser confundida com o desejo da maioria, Essa ideia de desejo da maioria é o que os ativistas acadêmicos chamam de ditadura da maioria. Então, quando a gente fala num convívio democrático, a democracia ela pressupõe que todas e todos têm assegurado seu espaço de liberdade de fala e de expressão, mesmo as minorias. E essas minorias, então, de novo, devem ser protegidas pelo Estado justamente para que esse direito de se expressar, de existir, seja respeitado. É mais do que ter direito a voto, por exemplo, Todas e todas cumprirem com os acordos de convivência coletiva, que respeitando as leis, sempre tendo o direito de levar uma vida plena, com respeito às suas especificidades, com liberdade garantia de livre exercício de suas diferenças, de sua diversidade,
mesmo em uma situação de ser minoria. Isso deve ser garantido pelo Estado e precisa ser combatido pelo Estado. Obviamente com a participação do controle social denunciando, etc. Na sua opinião, como estudioso das religiões, como sociólogo, você acha que teve algum avanço nos últimos anos em relação a essa questão da tolerância religiosa, de se combater a intolerância de alguma forma? Olha, nos anos mais recentes, o que parece ser mais visível são alguns retrocessos, né? Como, por exemplo, a redução da importância da atuação da Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, ou as polêmicas em torno da Fundação Cultural Palmares, né? Que sempre foram instituições importantes nessa temática. Também ataques à laicidade estatal, como ocupação de cargos públicos para a promoção de convicções religiosas, né? Também, obviamente, o aumento do número de casos que, por vezes, são inclusive apresentados pela grande mídia, né, de ataques a terreiros, a pessoas portando signos das religiões afro-brasileiras, etc. Recentemente, a gente teve ataque a criança, né, o que é uma violência ainda maior. Então, nesse sentido, a sensação maior é de retrocesso, não tanto de avanço. Mas, no lado do avanço, né, cabe lembrar que em 2020 o STF votou pela constitucionalidade do abate religioso e defendeu abertamente, inclusive no discurso dos ministros e das ministras em seus votos, né, defendeu abertamente a liberdade das religiões afro-brasileiras de seguirem seus rituais tradicionais, seja aqueles relacionados com a alimentação ou outros, né? Então, eu acho que essa votação em particular a gente deve perceber como um avanço. Guilherme, muito obrigada pela participação conosco aqui no Jornal da Justiça. Obrigado.